Boa noite, bem-vindo ao JG. Vem ver os destaques de hoje. Eu já começo te contando que os conselhos tutelares registraram um aumento de denúncias de violência contra crianças e adolescentes em São Luís desde o início da pandemia. As crianças estão mais expostas nesse momento de pandemia, né? E por conta da imaturidade das crianças, às vezes por conta da idade, elas não denunciam, mas tem sempre algum vizinho, algum familiar que recorre ao conselho tutelar. Corpo de Bombeiros segue investigações para apurar causas de incêndio que destruiu cerca de 300 metros de área de vegetação na Avenida Litorânea. Região metropolitana de São Luís teve redução nos casos de assaltos a coletivos nos 6 primeiros meses deste ano. Mais de 440 mil maranhenses estão desempregados. O estado registrou a maior alta de desocupação no mês de agosto. Grupo que discute democratização da arte e cultura em São Luís amplia espaço para discussão ao lançar plataforma que vai acompanhar propostas dos candidatos que disputam as eleições municipais. Então, o objetivo do Embora Marocá é fazer essa verificação, checagem, né, de fatos. Começar o JG falando de violência contra crianças e adolescentes. Negligência, exploração de mão de obra infantil, abuso sexual. O número aumentou em São Luís durante a pandemia e quem acolhe essas denúncias é o Conselho Tutelar. Os dados impressionam. No Brasil, 90% dos casos de violência sexual e outros tipos de violência contra crianças e adolescentes ocorreram no ambiente familiar. Para tentar combater esse tipo de crime, os conselheiros tutelares atuam em comunidades de São Luís e verificam as denúncias. Segundo este conselheiro, que cobre a área São Cristóvão e São Raimundo, as denúncias aumentaram cerca de 30% durante o pico da pandemia de coronavírus. As crianças estão mais expostas nesse momento de pandemia, né? E por conta da imaturidade das crianças, às vezes por conta da idade, elas não denunciam, mas tem sempre algum vizinho, algum familiar que recorre ao conselho tutelar. Casos de negligência, abuso sexual e trabalho infantil nas feiras são as principais denúncias que chegam ao Conselho Tutelar. Os conselheiros atuam em 10 áreas da capital. O endereço e número de cada local está disponível no site da Prefeitura de São Luís. O órgão trabalha recebendo denúncias e encaminhando os casos ao poder público. Primeiramente, o Conselho Tutelar ele faz a constatação em loco. Ele vai até a residência ou local que a criança está naquele momento. Dadas as circunstâncias, o Conselho Tutelar faz a notificação ali verbal e já leva as crianças para fazer os atendimentos adequados, seja médico, seja de assistência social, se for preciso. Vamos falar agora da violência nos coletivos na região metropolitana de São Luís. Hoje a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão divulgou um balanço de assaltos a ônibus nos primeiros 6 meses deste ano. Ao todo foram 1.343 assaltos. O número é menor que o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 1.764 ocorrências. Vale destacar que neste ano, devido à pandemia, houve uma diminuição de ônibus na capital. Em maio, por exemplo, um levantamento da Secretaria de Saúde mostrou que houve uma redução de 85% na circulação de passageiros no sistema de transporte público. Depois da morte de um rodoviário no sábado, durante um assalto no elevado da Coama, você deve se lembrar, houve uma paralisação da categoria e protestos. Ontem, a Polícia Militar anunciou que os batalhões da PM vão ser responsáveis por garantir a segurança dos coletivos nas respectivas áreas de atuação e todos os batalhões vão ficar integrados nas ações de combate à criminalidade. O Corpo de Bombeiros investiga as causas de um incêndio em área de vegetação na Avenida Litorânea. Isso aconteceu ontem à noite e as imagens são impressionantes.
As imagens mostram como o fogo se espalhou rapidamente pela área de vegetação que fica na Avenida Litorânea. Cerca de 300 metros do espaço foram incendiados. Moradores que vivem em condomínios próximo ao local tiveram que sair dos imóveis. As chamas já estavam em grandes proporções. 4 equipes dos bombeiros foram acionadas. Por volta das 11 horas da noite, o incêndio foi controlado. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe as causas do incêndio, que pode ter sido motivado de forma acidental ou intencional. Esse um incêndio dessa natureza, nós encontramos bastante dificuldade de apontar uma causa. O fato é que nós temos aqui certamente uma ação humana e uma grande concentração de pessoas, fluxo de pessoas, inclusive de carros. Então, não conseguimos determinar se houve uma causa acidental ou intencional, de modo que certamente está ligado a uma ação humana, às vezes de um lançamento de uma ponta de cigarro ou então o uso do fogo inadequado, que acaba provocando um princípio de incêndio e gerando aí uma ocorrência de grande vulto como essa. Aqui no local ainda é possível ver as marcas e as proporções do incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, os meses de setembro e outubro ainda fazem parte do período de estiagem, o que aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação. Os casos de incêndio são notificados com maior frequência no sul do estado. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham com o monitoramento para evitar que áreas ambientais sejam devastadas. Nós estamos vivendo aí um momento, agosto, setembro e outubro são meses de estiagem e que a gente concentra o maior número de ocorrências aí no nosso estado. Então a região sul e sudeste, onde a gente tem aí o município de Balsas, município de Mirador, Fernando Falcão, essas regiões, nós temos muitas equipes trabalhando no combate a incêndio devido à concentração de focos de incêndio exatamente nesse bioma cerrado que abrange ali aquela região. E como você viu aí na reportagem, o período de estiagem pode sim contribuir para que os incêndios florestais, e isso é traduzido em números. Segundo os dados do site do Monitor de Secas do Governo Federal, entre julho a agosto, a área de seca cresceu na região sul e norte do Maranhão, passando de 53% para 87%. Para conter os incêndios florestais, hoje o governador Flávio Dino anunciou a entrega de 12 viaturas que vão auxiliar as equipes de bombeiros. Hora do intervalo é bem rápido, eu volto já para te mostrar uma iniciativa muito interessante de um grupo de São Luís que abriu uma plataforma digital para discutir política de uma forma dinâmica, bem diferente. Perde não, tá? Eu volto já. De volta para te contar que o Maranhão é o estado com o maior número de desempregados do país. Foi o que revelou o relatório mensal da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada hoje pelo IBGE. Em agosto, o estado atingiu uma taxa de desocupação de 18,1%. Um aumento aí percentual em relação ao mês de julho. Em números absolutos, são 445 mil maranhenses desempregados aqui no estado. Já no Brasil, são 12 milhões e 900 mil pessoas sem emprego. Em contrapartida, o Maranhão teve recorde de empresas abertas no mês de julho, com 4.139 novos empreendimentos no estado, segundo dados da Junta Comercial do Maranhão. E olha só as notícias que vêm de Bom Jardim. Ontem, o prefeito da cidade, Francisco Alves de Araújo, foi afastado do cargo pela Justiça por 120 dias, a pedido do Ministério Público, que investiga atos de improbidade administrativa por parte do prefeito e também casos de nepotismo. E hoje a Justiça condenou a ex-prefeita da cidade, Maurinete dos Santos Matos, por falsidade ideológica, crime de responsabilidade e peculato, que são crimes contra a administração pública. Maurinete foi condenada... vamos voltar aqui. Maurinete foi condenada a 3 anos e 3 meses de inclusão e multa no valor de R$100 mil. Maurinete dos Santos assumiu a prefeitura depois do afastamento de Lidiane Leite, que ficou conhecida nacionalmente como a prefeita ostentação.
E quem é que fica de olho aí nas eleições ou está meio por fora? É hora de ficar atento. A campanha eleitoral vai começar. Interessante, então, conhecer as propostas. E tem um grupo aqui em São Luís que está fazendo esse trabalho de forma bem diferente e democrática, de mostrar a política aí e que pode ajudar muita gente que não tem ideia de como acompanhar os projetos dos candidatos. O nome é bem maranhense e criativo também, viu? Vambora, Marocá? A expressão tipicamente maranhense deu nome à nova campanha do coletivo Reocupa. E não se trata de uma medida para tomar conta da vida dos outros, mas para bem informar sobre o que pensam e pretendem fazer os candidatos que estão entrando na disputa eleitoral deste ano. Então, o objetivo do Vambora Marocá é fazer essa verificação, checagem, né, de fatos. É uma metodologia já comum, existem algumas agências dessa natureza, né, agências de jornalismo investigativo com essa natureza em outros estados. O Vambora Marocá vai funcionar da seguinte forma: os participantes do grupo vão levantar informações sobre o que os candidatos pretendem fazer pela cidade e mostrar se é possível ou não, inclusive destacando se aquela proposta é da alçada municipal. É uma equipe que a gente pode chamar de multidisciplinar, né, por assim dizer. Então a gente tem esse núcleo formado por jornalistas, que é justamente para fazer essa apuração das informações que vão circular. Quando o projeto se voltou para o plano de mídia, foi preciso agregar mais forças. Nesse momento, entra a Poliana Amorim, jornalista e grande conhecedora das mídias digitais, para dar suporte de pesquisa e sistematização de dados. Vai fornecer mecanismo para que a população entenda os papéis dos cargos que estão em disputas e saber como cobrá-los. O site oficial do Vambora Marocá entrou no ar no último domingo e deve permanecer ativo inicialmente por 1 ano. Agora uma pausa para uma dica aqui no JG. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de 1 ano de supermercado de R$500, isso mesmo. Ouça de novo aí, 1 ano de supermercado de R$500 por mês. É uma excelente notícia, não é? E tem também 2 sorteios mensais de 1 ano de bônus de R$250 para você pagar sua tarifa de energia elétrica. Pensa que acabou? Tem mais, tem prêmio extra. 15 casas vão ser contempladas com R$12 mil para trocar os eletrodomésticos e também fazer aquela reforma dos sonhos. E no final da promoção tem o sorteio de um carro 0 quilômetro. Eu vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando está todo mundo precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Pague a sua tarifa aí até a data do vencimento. Depois você faz um cadastro no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E a seguir tem espetáculo teatral, como o público ainda não está liberado, não pode ocupar os teatros. A produção artística não parou, viu? Eu volto já para te mostrar isso. Às 6h01 tem baixa-mar com 1,1 metro. Ao 12h10 tem a única praia-mar do dia com 4,6 metros. E a quinta-feira termina com baixa-mar de 1,8 metro, que começa a partir de 18h25. De volta para falar de coisa boa que inspira e faz a gente acreditar em um futuro melhor. Estudantes que fabricam sabão e a ideia é vender para comprar revistas em quadrinhos. Mas não para por aí. Não é qualquer sabão. Esse é produzido com óleo de cozinha, que seria descartado e, claro, faria mal ao meio ambiente. Legal, não é? É sustentabilidade. Acompanhe aí na reportagem. Quantas vezes você já ouviu que não há nada que a natureza não possa nos fornecer? Já tinha imaginado algo vindo da folha do mamoeiro?
Ele foi a base para uma ideia de higiene, o sabão Y Limpê. Para entender a história, foi preciso ir até o Centro Educa Mais Y Bacanga, unidade de ensino integral localizado no bairro Fumacê, Aritaquibacanga. Lá, estudantes do 3º ano começaram a desenvolver pesquisas científicas e a produzir materiais no laboratório da escola. Em tempos de pandemia, onde a principal orientação é manter a higiene, os estudantes desenvolveram um novo sabão, feito a partir do óleo vegetal de cozinha que seria descartado na natureza. Aliaram a isso a ideia da avó do Isaac. Foi a partir de um relato dela que a folha do mamoeiro virou matéria-prima. A gente foi levar o sabão para ela validar, né? E ela disse, olha, lá no meu interior, as lavadeiras lavavam com a folha de mamão e espumava muito e a roupa ficava branquinha. E foi a partir dessa informação dela, né, da avó de um aluno nosso, vamos dizer, a sabedoria popular que incentivou, que motivou ainda mais. O sabão inspirado na sabedoria popular virou um motivo de orgulho para o Isaac. Falei até para a diretora, dizendo que a folha do mamão era muito boa, saboava demais, fazia as roupas ficar mais brancas e nessa ideia que nós estamos construindo o sabão. Quem também teve uma inspiração dentro de casa foi o David. Apaixonado pela mãe e pela beleza que ela tem, foi estimulado a colocar todo o carinho pela mãe na produção do sabão. Admirador da beleza da minha mãe. Eu acho ela muito bonita, por eu amar ela e gosto de ver a forma com que ela se cuida e tal. Sempre chama a atenção dela para isso. Então, desde pequeno, eu já vim desenvolvendo o gosto pela estética. As ideias integram o trabalho conjunto de clubes criados dentro da escola. O Clube Verde tem as ideias de sustentabilidade, desenvolvendo fórmulas que se transformam em produtos, que vão ser comercializados para a aquisição de revistas em quadrinhos. Já o Clube da Leitura pretende levar essas revistas a quem não tem muita oportunidade de ler. Um bom leitor, ele viaja o mundo, né? na literatura. Ele abre a mente sem sair do lugar e facilita os nossos jovens em todos os outros aprendizados. A pandemia adiou os espetáculos, fechou as portas do teatro, mas mesmo assim a produção artística não parou. Tem espetáculos aí em plena criação e prontos para o público apreciar. O grupo Chama Teatro tem uma peça prontinha com temas que vão despertar aí a reflexão. A história passa em décadas passadas, mas o assunto é bem atual, viu? É preciso que as senhoras e os senhores estejam atentos. Por esse café-concerto passarão mulheres que rasgaram seus tempos. As portas dos teatros ainda permanecem fechadas por conta da pandemia de coronavírus. Mas por detrás das cortinas tem muitos artistas se preparando para voltar à cena. O grupo Chama Teatro, por exemplo, vem preparando um novo espetáculo que retrata a luta das mulheres artistas com foco nas vedetes brasileiras dos teatros de revistas de 1910 a 1950. A peça conta a história da Gigi, uma mulher que sonha em ser artista, mas passa por conflitos como desigualdade e problemas com a família. Situações do século passado e que até hoje muitas mulheres ainda sofrem diariamente. O que a gente quer com essa peça, além de mobilizar muitas mulheres no projeto, é contar a luta das mulheres artistas, né? Principalmente das vedetes do teatro de revista brasileiro, durante 1910 a 1950, que são atravessadas por problemas que ainda são tão atuais. O espetáculo conta com 30 pessoas na preparação e foi escrito por 3 mulheres. A pandemia impediu a estreia no primeiro semestre do ano. Agora o grupo conta com a solidariedade do público para arrecadar recursos para o grupo manter os custos. E apesar das dificuldades, elas não veem a hora de voltar aos palcos. Demais, a gente tá louca para ganhar de novo o palco do teatro, né? Para retomar esse trabalho com o público, o encontro com o público mesmo, que é primordial para quem faz teatro.
O JG terminou, mas a programação da TV Guará continua com o geraldense, Luiz Pedro e Marcos Saldanha, que recebem na bancada dos analistas o professor titular do Departamento de História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e também doutor em História Social pela Federal do Rio de Janeiro. É o professor José Alves Dias. E o JG fica por aqui. Amanhã eu estou de volta. Aproveite bem a sua noite.